Hello there, I am Rafael Cardoso, your English teacher, and first of all, I would like to welcome you all to our classes. Be welcome! Olá a todos, eu sou o professor Rafael Cardoso, professor de língua inglesa, e antes de tudo, eu gostaria de te dar as boas-vindas aqui aos nossos encontros, às nossas aulas. A gente vai hoje, logo de cara, eu separei um momento para a gente conversar um pouquinho sobre a diferença entre Enem e SSA. Você aí de casa que acompanha as nossas aulas, você já parou para se perguntar se existe, em relação à língua estrangeira, alguma diferença entre esses dois tipos de avaliação? Se não, fica aqui com a gente que eu vou te responder agora, tá? Vamos começar falando do Enem primeiro, tá? E aí tanto para inglês como para espanhol. Se liga que o Enem, ele vai te cobrar textos ali de diferentes gêneros textuais. E o objetivo do Enem é que você leia aquele texto na língua que você optou. Lembra, é opcional, você escolhe ou inglês ou espanhol, mas tem que escolher uma das duas, tá? Então, o Enem quer que você leia aquele texto e que, consequentemente, você responda a perguntas sobre aquilo que você leu. E aí o aluno para e pensa, poxa, Rafa, então lá na minha aula regular da escola a gente estuda gramática. A gramática então não vai me servir para o Enem, né? É isso que você está querendo dizer? Muito pelo contrário, o estudo da gramática é fundamental também, mas no Enem ele acaba funcionando somente como um auxílio interpretativo. Que danada é isso, Rafa? O que seria um auxílio interpretativo? Ora, quando você estuda aspectos gramaticais, quando você estuda a estrutura do idioma e que você pega um texto, você consegue ler e entender aquele texto muito melhor. Será que aquilo que eu estou lendo em língua estrangeira é algo que já aconteceu, é passado? É algo que ainda vai acontecer, é futuro? Então, a gramática, ela acaba te servindo como essa ponte, como esse norte. Então, não esquece, estudo da estrutura é fundamental. Além disso, o Enem ele só vai te cobrar 5 questões ali de língua estrangeira. Mas aí, outra coisa, o aluno já para e diz, Rafa, só 5 questões, então significa dizer que é bobagem, eu não preciso responder, não preciso levar a sério ali, vou chutar aquilo tudo. Muito enganado, tá? São 5 questões apenas, mas são 5 questões de grande peso para a área de linguagens e que pode, no final, acabar decidindo ali o teu futuro dentro das universidades. Então, leva a prova de língua estrangeira com seriedade, se prepara e vai lá, arrasa que vai dar certo. Tá? Em relação ao SSA, é um pouquinho diferente porque, em relação ao número de questões, a gente vai ter ali 10 questões, enquanto que no Enem a gente só tinha 5, que eu te disse, E além da leitura, compreensão e interpretação textual, a gente vai ter perguntas relacionadas à estrutura, à gramática, coisa que o Enem não vai te cobrar de cara, tá? Então, é fundamental que você consulte o edital do SSA, a própria UPE já te passa a listagem ali do que é que vai ser cobrado tanto no SSA 1, 2 ou 3, para que você possa se preparar de uma forma mais eficiente. Tá? Então, o primeiro tópico ali da nossa aula era justamente essa pergunta que eu acabei de te responder, tá? What's the difference between Enem and SSA? Do you know? Você sabe qual que seria essa diferença entre Enem e SSA? Se não, agora você já sabe, tá? Relacionando aí os aspectos da língua estrangeira, inglês ou espanhol. Então, na hora da prova, tu já vai estar um pouquinho mais esperto do que é que você vai encontrar por ali. E aí, eu te disse agora há pouco, falando da estrutura, você pode ver na nossa tela, tá? What is a text? O que é que seria um texto? Às vezes, quando eu estou em sala de aula trabalhando com os alunos ali, eu paro e pergunto, gente, o que é um texto? E aí eu vejo os rostinhos confusos, Muitos nunca se pararam para perguntar o que é que seria um texto. E eu te disse que tanto o Enem como o SSA, ele pode te cobrar um texto de diferentes gêneros textuais. O Enem ele pode te cobrar, por exemplo, uma letra de música, pode te cobrar uma receita, pode te cobrar uma conversa de WhatsApp, quem sabe, Mas a pergunta que eu tenho para você é, uma única palavra, será que pode ser considerada como um texto? Normalmente, quando eu faço a pergunta em sala, os alunos dizem, Rafa, texto é quando eu tenho ali um conjunto de palavras, todas bem estruturadas, organizadas, para formar frases e parágrafos, enfim, normalmente as respostas que eu recebo são essas.
Mas aí eu pergunto para o aluno, olha na tua tela, será que essa palavrinha aí, madeira, ela pode ser considerada texto? Você acha que sim ou não? Ela pode, mas observa, uma única palavra para ser considerada texto, ou no sentido geral, né, texto é tudo aquilo que faz sentido, que te passa uma mensagem, que te passa uma ideia. Então, se eu tiver essa palavra madeira inserida dentro de um contexto e que aquele contexto, que aquela palavra naquele momento, naquela situação me passe uma mensagem, eu considero aquilo como um texto. Tá? Então, o exemplo da palavra madeira, que no inglês a gente pode considerar como wood, né? Se eu estou lendo um livro, por exemplo, vamos supor que aqui nas minhas mãos eu tenho um livro, estou passando as páginas e do nada eu encontro um papel bem amassadinho, né? E aí eu, curioso todo, eu acredito que você aí em casa também seja bem curioso, você vai abrir para ver o que é que tem naquele papel, né? E quando a gente abre, a gente se depara com essa palavra, madeira. Naquele momento, naquela situação, naquele contexto, madeira para mim não vai fazer nenhuma diferença. Não vai me passar nenhuma mensagem aquilo ali. Então, naquela situação, a palavra madeira, somente ela ali, não pode ser considerada texto, tá? Mas, pegando agora uma outra situação, um outro contexto. Eu estou numa floresta. Se eu estou numa floresta e alguém grita madeira, eu já sei o que é que eu faria. Você que está me assistindo, o que é que você faria se você estivesse na floresta e alguém gritasse madeira? Você sairia correndo junto comigo? Eu sairia, eu não ficaria não. Então, ora, à medida que eu escuto a palavra madeira, que eu estou na floresta, que eu corro, é porque aquela palavra ali me passou uma mensagem. Então, ela é considerada texto naquela situação. Tu me compreendes? Então, se liga, com isso a gente chega a algumas conclusões. Quando eu falo de texto, a gente tem o que a gente chama de textos verbais, que são aquelas que fazem o uso do verbo, né, da palavra, e a gente tem texto não verbal, que não faz uso da palavra, mas que passa uma mensagem, como o semáforo, por exemplo. O sinal de trânsito, aquilo ali é puro texto. Quando eu vejo que ele está vermelho, eu paro o meu carro. Quando eu vejo que ele está verde, eu sigo em frente, eu ando. Então, aquilo ali é texto porque está me passando mensagem, mas ali é um texto que não faz uso da palavra, tá? Então, se liga, no Enem, o Enem é bem malicioso, o SSE também, porque às vezes ele coloca textos enormes e às vezes, em contrapartida, coloca somente uma tirinha, uma charge, coisa bem básica para que você leia. Mas esteja preparado. Ali na tua prova, quando você abrir o seu caderninho, você vai encontrar diferentes textos de diferentes gêneros textuais, tá? Avançando aqui na nossa tela, time for precious tips. Momento agora para umas dicas bem preciosas para vocês. Na hora da resolução da tua questão, do Enem, 5 questões apenas, você lembra disso, né? A questão do gerenciamento do teu tempo vai ser extremamente importante. No dia de linguagens lá, você vai responder a várias questões, não somente as 5 de inglês ou de espanhol, além da redação. Então, o fera que está se preparando muito bem, ele sabe que deve gastar em média ali para cada questão da prova 3 minutos no máximo. Ele não pode estar o tempo todinho ali tentando ler, reler várias vezes sem entender nada. Se não entendeu nada, minha gente, avança para a próxima questão. E como eu te disse, você pode esperar textos enormes na tua prova ou textos muito curtos, né? Mas aí, a dica é a seguinte. Em relação ao Enem, a tua questão, o enunciado, vai estar escrito em português. E isso já vai te ajudar bastante, porque mesmo sem ler o texto de cara inicialmente ali, se você for diretamente para o enunciado, você já vai ter uma ideia legal do que é que o texto está querendo. E aí, depois que você leu todo o enunciado que vai estar na língua portuguesa, repito, você volta para o texto, mas aí você volta para o texto não para fazer uma leitura detalhada, você não tem tempo para estar lendo o texto de cabo a rabo, do começo ao fim. Você vai fazer uma leitura mais específica. Rafa, mas como é que eu sei como é que eu tenho que fazer essa leitura específica? Ora, você inicialmente já leu o enunciado.
você já sabe o que é que a questão está querendo de fato ali daquele texto. Então você volta tentando caçar informações precisas, informações específicas. E isso vai te fazer poupar tempo. Claro que para isso a gente pode fazer uso de algumas estratégias de leitura, que na língua inglesa são as estratégias muito conhecidas que a gente chama por scanning e skimming, que a gente vai falar aqui nos nossos encontros do Prepara, tá? Então não perde nenhuma aula. Já ativa sininho, já fica ligado para quando chegar novos encontros. E lembrando, não é somente para a língua inglesa, outros componentes curriculares você vai encontrar por aqui com a gente também, para que você se prepare bem legal, tá? Então, primeira dica que eu dei para vocês é, vai direto para o enunciado, procura saber o que o enunciado quer, depois você volta para o texto para fazer uma leitura mais específica, caçando as informações do enunciado, tranquilo? Avançando, para te ajudar ainda mais, a gente começa agora a falar sobre phrasal verbs, que é o assunto de fato da nossa aula de hoje, tendo já falado um pouquinho aí da diferença do esquema entre Enem e SSA. Phrasal verbs é o seguinte, ó. What is a phrasal verb? O que é que seria isso? Que assunto é esse? Como é que ele pode me ajudar? Como é que ele pode me atrapalhar lá na hora que eu estiver lendo o meu texto, tentando interpretar e compreender melhor aquilo? Phrasal verbs é quando eu tenho um verbo da língua inglesa, só que esse verbo ele não vai estar sozinho, ele vai estar acompanhado sempre por uma partícula, e essa partícula ela pode ser ou um advérbio ou uma preposição, como você pode verificar aí na sua tela, tá certo? E aí, Rafa, o que acontece quando esse meu verbo ele está acompanhando essa partícula, esse advérbio ou essa preposição? Aí é que está o grande truque, aí é que está onde você tem que prestar atenção para não cair em pegadinhas na hora da tua prova. Se o verbo estiver acompanhando essa partícula, ele está funcionando ali como uma expressão. Rafa, isso significa o que então? Significa dizer que você não vai poder fazer uma tradução literal, ou seja, palavra por palavra, daquele conjunto ali. Tá, Rafa, mas e o que acontece se na hora da prova ali eu fizer uma tradução literal, palavra por palavra? Você vai chegar numa tradução que não vai fazer muito sentido para você. Então a ideia geral do phrasal verb, ou dos phrasal verbs no plural, é justamente essa. É que se você estiver lidando com um ali, você vai ter que se ligar que você não vai poder traduzir literalmente e que ele vai ter uma ideia por trás do que está escrito. E aí eu coloquei na tua tela esse exemplo aí do look after. Ó, look é o verbo e todo mundo, acredito, grande parte das pessoas, conhece a tradução do verbo look. Você aí de casa sabe? O verbo look na língua portuguesa ele é traduzido como olhar, como ver. Ele sozinho, de forma isolada. Só que observa que ali na tua tela ele não está sozinho. Ele está acompanhado pelo after, que é a partícula que eu te falei. E aí se eu fosse fazer uma tradução literal do look after, o que é que significa isso literalmente falando? Olhar, after significa depois. Ah, Rafa, então quer dizer que look after significa olhar depois? Nada disso. Tem uma ideia por trás aí. E look after significa, pasmem, quem não conhece ainda, quem não lembra, significa cuidar, tomar conta, vigiar. Então, se eu sou pai, por exemplo, tá? E aí eu tô saindo de casa e digo pro irmão mais velho, ó, tô precisando sair, por favor, look after your brother. Look after your brother. Toma conta do teu irmão, cuida dele, tá? Então, olha o perigo que isso pode ser na hora da tua avaliação. Por isso que eu já decidi começar com esse assunto, que inclusive é um dos assuntos mais temidos ali por estudantes brasileiros de língua inglesa. Não pela função, pela ideia do assunto, porque a ideia é muito fácil, vou até repetir para que você fixe melhor. A ideia do assunto é, eu tenho um verbo, esse verbo ele vai acompanhar uma partícula, que pode ser um advérbio ou uma preposição, e que quando ele está acompanhando essa partícula, ele vai ter um sentido por trás, uma tradução por trás do que está escrito ali no teu texto. Isso é fácil de saber. Mas torna-se difícil e torna-se o assunto mais temido de língua inglesa. Por quê? Porque a gente tem diversos phrasal verbs na língua inglesa. Diversos. E aí, Rafa, qual a regra para aprender isso? Infelizmente, gente, não tem regra. É você se acostumar, é você saber que eles existem
e internalizar isso. É muita prática, é muita leitura. Isso vai te ajudar, mas isso pode te atrapalhar se você não tem conhecimento. Porque na hora da tua prova, imagina, você está lendo um negócio, acha que significa uma coisa, mas é totalmente outra. Então, na hora que tu for responder questões sobre aquele texto, tu pode se prejudicar de certa forma. Então, vamos avançar aqui comigo para a gente ver mais? Tem muito mais coisas para falar sobre, ó. Observa que aqui a gente tem na tua tela o mesmo verbo, que é o verbo put, e eu vou trocando esse put aí, adequando com outras partículas, com outros advérbios, com outras preposições. E à medida que eu vou mudando essas partículas, eu vou mudando também a tradução desse phrasal verb. Mas observa, o verbo original ali se mantém. Então eu tenho put off. O que seria put off? Put off passa a ideia de postpone. O que seria postpone? Prorrogar alguma coisa. Então vamos supor, eu tenho uma reunião marcada, mas aconteceu um imprevisto, então eu preciso put off my meeting. Eu preciso prorrogar minha reunião, eu preciso passar para depois, para outra data. O put on. O que seria put on? Tá lá, ó, to cover your body with clothes. To cover your body with clothes significa dizer colocar, vestir alguma roupa. Então se eu chego para você e digo, ó, put on your coat. Put on your coat. Coloca o teu casaco, veste teu casaco. Put back. Put back passa a ideia de to return something to its original place. Ou seja, colocar alguma coisa de volta no seu local de origem. Então, por exemplo, esse controle que está na minha mão, eu peguei na mesa ali. Quando terminar a aula, eu vou ter que devolver esse controle para a mesa onde ele estava. Então, é o put back, tá? E o put away significa lá, ó, to put something in its original place. Colocar, não é a ideia do devolver, mas colocar alguma coisa no seu local original. Então tem essa diferença de colocar e devolver, tá? Avançando aqui na tua tela, você pode verificar comigo uma sigla de atenção. Por que, Rafael? Qual que seria essa atenção? Some phrasal verbs have more than one meaning. Então, para complicar um pouquinho mais a tua vida, mas não se desespera não, viu? A gente está aqui para te ajudar. Um único phrasal verb pode ter mais de uma tradução, mais de um significado. Como, por exemplo, na tua tela, ó, o keep on. Observa que ele vai ter duas traduções possíveis ali. O keep on, ele pode passar a ideia de to continue, que seria continuar com alguma coisa. E pode passar também a ideia do not to remove something, ou seja, não tirar alguma coisa do lugar. Deixar lá, permanecer lá. Certo? E, Rafa, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou chegar na possível tradução? Contexto. A situação. Lembra, contexto é fundamental. Fundamental. Certo? Outro exemplo, take off ali, ó. Take off eu coloquei só duas traduções, mas ele tem mais de duas traduções. O take off ele pode passar a ideia de remover, de sair. Quando eu falo de, por exemplo, um avião, eu digo que o avião vai take off, vai decolar. Mas o take off ele pode passar a ideia de tirar também. O put on seria a ideia de colocar, né? Colocar roupa, enquanto que o take off é tirar o casaco, take off your coat. Pode passar a ideia de desconto, pode passar a ideia de fugir. Então, olha a complexidade da coisa, certo? Os verbos frasais, como você pode ver na tua tela, eles podem ser transitive or intransitive. O que seriam verbos frasais transitivos ou intransitivos? Transitivos, você acredita que você lembre lá da sua aula de língua portuguesa, do fundamental, você começou a falar sobre transitividade lá no fundamental, né? Verbos frasais transitivos são aqueles que vão exigir um objeto. Como take off, por exemplo. Take off é um verbo frasal transitivo. Por quê? Porque take off significa tirar. Uma das possíveis traduções que a gente viu agora há pouco. Mas quem tira, tira alguma coisa, né? Tirar o quê? Tirar o casaco? Casaco aí é o nosso objeto. Então, nesse caso, é um verbo frasal transitivo. Já os verbos frasais intransitivos são aqueles que não exigem objeto. Beleza? Outro exemplo de transitivo aí, né? Quando eu digo turn on, por exemplo, turn on seria ligar alguma coisa, enquanto que o turn off é desligar. Mas quem liga e desliga alguma coisa, não é? A TV, o computador, a câmera, o celular. Então, esse aí é outro exemplo de verbo frasal transitivo. E aí, os verbos frasais, aqui na tua tela, ó, os verbos frasais transitivos, eles podem ser separados
Como assim separados, Rafa? Eu posso colocar o objeto ali no meio do verbo e da tua partícula. Como, por exemplo, take off your coat. Take off é o verbo frasal, correto? Your coat é o objeto, porque quem tira, tira alguma coisa. Your coat, seu casaco. Nesse caso, como ele é transitivo, eu posso fazer a separação colocando o objeto no meio. Então, duas possibilidades aí para você na hora de falar essa frase. Você pode dizer take off your coat ou take your coat off. Então, quando eu digo take your coat off, observa que eu fiz a separação ali do meu verbo frasal. Isso é possível, mas só vai ser possível, minha gente, quando o meu objeto for um substantivo curto, pequeno. Como your coat, por exemplo, formado por duas palavras apenas. Se for pequeno, você faz essa separação. Agora, Rafa, se o meu verbo frasal tiver um objeto e esse objeto for um substantivo, e for um substantivo muito grande, muito longo, formado por 4 ou mais palavras, não faz a separação. Você deixa ele juntinho, tá? E outro. Existe um caso onde os verbos frasais eles devem obrigatoriamente ser separados quando o teu objeto for um pronome. Observa aqui na tela, quando o objeto for um pronome, obrigatoriamente há essa separação. Exemplo, I took it off. Correto, porque eu coloquei o it, que é o pronome ali no meio, separando o verbo frasal. Mas no de baixo é incorreto, porque eu não fiz essa separação. E a regra é muito clara quando ela diz, se teu objeto for um pronome, obrigatoriamente, tu deves colocar esse pronome no meio do teu verbo frasal, certo? E aí, a observação que está em inglês, mas é aquilo que eu já falei para vocês. Do not separate the phrasal verbs when the object is longer than 4 words, tá? Ou seja, você não deve fazer a separação do teu verbo frasal quando o teu objeto for um substantivo e esse substantivo ele for mais longo, ele for maior que 4 palavrinhas, certo? Então eu coloquei esse exemplo aí na tua tela também para que você fique ligado, para que você acompanhe comigo visualmente falando agora, Mr. Wilson will call off his 3:30 appointment with Dr. Smith. Call off significa cancelar. E eu estou dizendo aí nessa frase, se você não entendeu, que o senhor Wilson ele vai cancelar o compromisso que ele tinha marcado com o Dr. Smith às 3h30. Vai cancelar. Então, observe, essa parte que está em azul aí, his 3:30 appointment with Dr. Smith, é o nosso objeto. E é um objeto que ele é composto por mais de 4 palavras. Então, não faz essa separação. A frase de baixo, no exemplo, né? Eu separei, então é incorreto. E aí eu acredito que você tenha pego, que você tenha entendido o porquê que essa separação foi errada no segundo exemplo. Então, minha gente, essa foi nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Eu espero que você tenha gostado e tem muito mais coisa para a gente falar. Se você tiver alguma dúvida, tenta entrar em contato comigo. Aí na tela estão as minhas redes sociais. Você pode perguntar e vai ser até melhor porque aí você monta a aula junto comigo. Eu posso te ajudar mais profundamente naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Vamos manter esse contato. Um beijão, um abraço and I see you next class. Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.